Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, o que é que você tem a agradecer a Deus? O que é que você tem a pedir? Muitas vezes a gente só pede e não agradece. O que é que nós temos hoje para entregar na mão de Deus? O que é que a gente tem hoje para ajudar a realizar esse nosso pedido? Porque também não adianta entregar na mão de Deus e ficarmos olhando para o céu. Nós temos que também ter a atitude de cristão, de perdoar, de conciliar, de ir até aquele irmão que o ofendemos ou que fomos ofendidos e buscar essa união. Porque o Evangelho de Jesus sempre diz: amai-vos uns aos outros. Quem nós ofendemos? Quem nos ofendeu? Se não ofendemos a ninguém, ninguém nos ofendeu, melhor ainda. É só agradecer a Deus, né? O Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, os ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus respondeu: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no Evangelho de hoje, Jesus diz que a dureza do coração do homem, a insistência, a não compreensão é que causa essas desgraças, essas separações, brigas, divórcios. O nosso coração é duro. Nosso coração, às vezes, é cheio de maldade. Jesus diz aqui: por causa da dureza do coração de vocês, Moisés foi obrigado a escrever isso. Ele diz: o que Deus uniu, o homem não separe. E quantas vezes nós vemos aí na sociedade, no nosso dia a dia, tantas separações, tantos divórcios, tantas brigas por causa da dureza do coração do homem. Quando eu falo homem e mulher. Quantas vezes separações de família, de mãe, de filho, por causa da dureza do coração dentro da família. Quantas vezes nós vemos gente se separando da igreja, abandonando a igreja, abandonando o ensinamento de Cristo, por causa da dureza do coração, não tem humildade, coração duro, não pode ser repreendido em nada, não pode ser corrigido em nada dentro da igreja, que isso se afasta. Tudo isso Jesus fala aqui da dureza do coração do homem, que causa tantos desgostos, tanta depressão. Quantas vezes nós fazemos coisas por causa da ignorância, da falta de conhecimento, e depois estamos arrependidos, angustiados, depressivos, porque agimos sem pensar. Jesus diz que o homem que deixa sua mulher e se casa, se junta com outro, está cometendo adultério, e a mulher do mesmo jeito. Porque, meus irmãos, a gente não nasceu obrigado a casar, nem a conviver com ninguém. Nós somos livres, temos livre-arbítrio. Mas se a gente escolher uma pessoa para formar uma família, se a gente escolher uma pessoa para dividir essa nossa vida aqui na terra e juntos construirmos os frutos desse amor, construir uma história, foi de livre
e espontânea vontade, porque depois que a gente recebeu a bênção de Deus, recebeu o sim de Deus, de livre e espontânea vontade, a gente machuca a carne, a nossa própria carne. Sim, porque a palavra de Deus diz que depois do sagrado sacramento do matrimônio, nós nos tornamos uma só carne. E às vezes nós magoamos a nossa própria carne. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a gente aprenda a deixar o coração mais flexível, o coração menos duro, o coração menos peludo, para que a gente possa dar o braço a torcer, perdoar a nossa esposa, a esposa perdoar o marido. Quantas vezes é preciso que um dê o primeiro passo? Quantas vezes é preciso que um seja mais humilde? Quantas vezes é preciso que um ceda? E quando isso não acontece, quantas separações, quantos filhos chorando, quantas tristezas, porque a dureza do coração do homem faz muito estrago na vida cristã. A dureza do coração do homem faz com que a gente abandone até os ensinamentos de Cristo. Quando não é feito nossa vontade, em algumas ocasiões, a gente quer abrir a nossa própria igreja. Quando a gente não é compreendido, a gente quer que a nossa verdade seja dita. Mas só tem uma verdade, é a verdade de Cristo. Por isso que ele diz aqui, por causa da dureza do coração, a dureza do coração do homem, a falta de amor ao próximo. Quantos evangelhos a gente já viu aqui? Amai-vos uns aos outros, principalmente a sua esposa, a esposa amar seu marido, apoiar em tudo. Divergência tem, são duas pessoas diferentes, mas tem que ser encarado dentro do ensinamento da igreja. Não pode ser encarada a divergência, as dificuldades do só eu, o meu ego. Não, tem que ser encarado com os ensinamentos de Cristo, com amor. Porque o amor tudo perdoa, o amor tudo suporta. Mas quando há amor, eu falo tudo dentro do limite do ensinamento de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos um coração mais amolecido pelas palavras do Evangelho. Tenhamos um coração mais voltado para as coisas de Deus. O que é que hoje você pode melhorar do que a gente foi ontem? O que é que a gente pode melhorar? O que é que a gente pode mudar para esse coração não ser tão duro? Jesus diz, Moisés foi obrigado a escrever por causa da dureza do coração de vocês. É importante que a gente não seja tão duro para que as coisas venham a acontecer naturalmente. Para que esse amor continue dentro das famílias, dos casamentos, dos matrimônios. O silêncio, a paciência. Às vezes a gente tem que entender que nós temos 2 ouvidos e uma boca. É para ouvir mais e falar menos. Isso salva muito casamentos, salva muitos relacionamentos. A gente sempre se comporta melhor quando a gente fala menos e escuta mais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse evangelho de hoje a gente possa refletir, leia novamente, reflita, faça a sua própria interpretação. O que é que eu posso melhorar? Onde eu estou sendo duro demais? No meu julgamento? No meu olhar? No meu apontado dedo? Onde está a dureza do meu coração? Nós temos que nos corrigir dia a dia para nos tornarmos melhor e assim alcançar o Reino de Deus. Que Deus te abençoe, a tua família, que os teus pensamentos sejam aprovados por Deus, se for do bem.